Estou saindo em defesa do Pedro. Acho que ele é injustiçado no elenco. Ele, de todos os caras, é o que tem menos oportunidade com o Sampaoli. Até o Luiz Araújo, que chegou agora, tem mais oportunidade que o Pedro. Por quê? Porque o Gabriel, o Gabigol, fez por onde, é intocável. O Arrascaeta ficou no banco. Ficou no banco contra o Atlético Mineiro. E é o melhor jogador do time, na minha opinião. O craque do time é o Arrascaeta. E esse, às vezes, fica de fora no banco e, às vezes, fica de fora do jogo. E o Sampaoli tem as suas preferências, ele não toca no Gabigol. Não tira. Para tirar é lá no final do jogo. E o Pedro, o jogador não é burro. O jogador, nesse sentido, ele faz a leitura. O que é ficar vermelho 5 minutos? Chega pro Sampaoli e fala, você tá de sacanagem comigo. Você não me bota pra jogar, mas fala pra ele. Já que você vai estar na frente dele, fala pra ele. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Gui Futebol. E no vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai estar dando uma olhadinha aí no programa ESPN FC, beleza? Grupo Disney, eles falando, cara, tudo que tá acontecendo no Flamengo, falando do caso Pedro. E aí, Pedro fica, Pedro sai, Pedro continua. Sampaoli vai dar mais tempo de jogo pro Pedro, mais minutagem, para ele mostrar tudo o que ele pode fazer, como no ano passado, onde ele ganhou tudo, foi eleito o melhor jogador da América. Será que o Pedro vai sair mesmo ou ele vai ficar no Mengão? Bom, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Deixa o like no vídeo, deixa seu joinha, beleza? Compartilha, comenta, compartilha o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais, beleza? Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol, garanto que você vai gostar. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e ajudar o canal com o seu crescimento, beleza? Bom, agora sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Atleta profissional de futebol, ele é pago para treinar, porque para jogar, quem escala é o treinador. É só isso, gente. Não tem mais a palavra agressão incluída nisso, fora de contexto, descabida, e a punição exercida pelo Flamengo absolutamente correta. Que isso não torne o vestiário do Flamengo um caldeirão, uma grande confusão. Não pode, porque o Flamengo tinha acabado de vencer uma partida, o jogo estava osso, venceu nos minutos finais, como diz o Mauro Naves, começou a botar a cavalaria do banco de reserva para jogar, e aí resolveu o problema. Agressões, palavras que não cabem dentro da sociedade mais, e isso deve ser discutido. O preparador físico, o Pedro não quis se aquecer, ele não quis ir para o aquecimento, relata o fato para o diretor de futebol. Não tem que agredir ninguém. Isso não existe. Eu já vi coisa, eu já disse que no futebol só não vi cachorro voando. Eu já vi confusão dentro de vestiário, eu já vi jogador chegar a dar um soco na porta do vestiário e derrubar a porta do vestiário. Eu já vi tanta coisa no futebol. Eu já vi jogador se esconder atrás do outro porque o outro queria apertar o pescoço dele. Ou seja, tem muita coisa. Já vi briga de jogador com jogador dentro do vestiário. Eu já vi time que um não conversava com o outro, o Zinho jogou nesse time, e um não conversava, o outro não queria falar, mas dentro do campo ele jogava. Agora, sair da comissão técnica, alguém para agredir um jogador, aí não tem condição, né, gente? Ultrapassou os limites do razoável, ultrapassou os limites da civilidade. E aí, a exclusão do profissional, acho que o Flamengo agiu de maneira muito correta. Tem muita coisa para a gente falar. Na verdade, o Pedro foi para o aquecimento, né? Quando ali, por volta dos 20 do segundo tempo, o Sampaoli faz duas alterações casadas, o Luiz Araújo, mais um jogador que me foge agora, ele Cebolinha, senta... Cebolinha, né? E ele senta no banco de reservas contrariado. E é daí que começa todo o imbróglio, que já é o nosso primeiro assunto aqui. Daqui a pouco eu quero saber, para tocar o hino do Botafogo ou não? É campeão do primeiro turno. Mas a gente continua falando desse Flamengo para dar uma boa noite aqui para o Mauro Naves. Presidente! Boa noite. É boa noite. Não, já é boa noite. Boa noite, Dani, Pascoal, abençoadozinho, saudade também, apareça por aqui, abraço grande ao fã de esportes que nos acompanha. Na verdade, o Pedro saiu do aquecimento, né? Isso. Quando ele viu que rolaram 4 substituições, mas tinha uma ainda, por isso que o cara falou, continua aquecendo, ele podia ser a quinta, mas ele desanimou. Ele desanimou, quando ele viu, pôs um cara pela direita, um cara pela esquerda, ele falou, agora vai me colocar de centroavante. Não colocou, não, eram só 2. Eu acho que ele esperava 3 ali, ele já entrando para ter 2 caras, né? Um aberto pela direita e esquerda, é aquele esquema para jogar com o centroavante. Aí ele, chateado que está, e não é só por isso,
foi para o banco, enfim, e gerou tudo isso. É uma pena, né, que a gente abra segunda-feira, bom, desde sábado à noite, falando só sobre isso, né, porque teve um jogo muito interessante, que foi essa partida em que o Pedro não participou, entre Flamengo e Atlético, e teremos ainda muita coisa para falar disso. O Pascoal já falou, é absurda a atitude do preparador físico, Pablo Fernandes, tem mais aqui embora mesmo. Já tinha feito isso lá na França, né, de agredir, não faz o menor sentido. Agora, eu desde sábado não imaginava que o Sampaoli fosse junto. Eu acho que tem mais a que ficar, seria mais um problema agora trocar o técnico. Em determinado também. momento, depois da nota que ele publica, colocando porque ele ficou no meio em mesmo cima do lugar muro. Pedro e Pablo, o preparador físico, se imaginou que isso pudesse ser um problema. Mas assim, o Braz, no caminho de volta, ele já conversa com os líderes do elenco, entende o que o grupo gostaria. O grupo achou que trocar o treinador nesse momento pensando em competição, uma derrota em 21 jogos, em resultado, não seria uma boa. E aí a permanência do Sampaoli acaba se tornando possível a partir do momento que o preparador físico também fala, não, o erro é meu, eu assumo sozinho. Tanto que o filho dele, que também é preparador do Flamengo, segue na comissão do Sampaoli. Pois é, eu também não acreditava na saída não do Sampaoli, acho que para o bem no Flamengo ele ficou, acho que é a melhor solução mesmo, imagina mudar agora tudo, aí aumenta a turbulência. Aí veio o problema de hoje de manhã, o Pedro não vai no treino, alegando que estava com dores ainda na face, etc. Mas a primeira notícia foi só faltar, e aí ao faltar os jogadores... talvez sem entender ainda o motivo, voltou por quê, também não apoiaram essa atitude do Pedro. Imaginavam que ele estaria lá. Foi no dentista. Nesse momento já está um pouco mais justificável. Não fui porque eu estou com dores, etc. Foi no dentista. Mas, enfim, cria-se um problemaço aí. E não sei como vai ser a relação aí. Porque, olha só, a relação Pedro e Sampaoli continua. Porque todo esse problema acontece porque ele vira e fala, vocês da comissão técnica não estão agindo legal comigo. Ele acusa o Sampaoli também de não dar os minutos que ele gostaria. É mimimi do Pedro? Pô, não é isso? O esquema do Sampaoli é mais para o Gabigol? A gente já falou disso na semana passada. A situação hoje, o Pedro reserva mesmo. Eventualmente entrar, como entraram os dois caras pelo lado, ele acreditava que poderia. Vai mudar o esquema e vai ter um centroavante, sou eu. Aí ele não entra, fica chateado e não aquece. Mas o titular é o Gabigol. Vai se desfazer por isso o Flamengo do Pedro? Não sei. Você vai falar aí de propostas, o Flamengo está interessado em jogadores do Zenit, pode ser que o Zenit se interesse pelo Pedro, mas aí a gente vai avaliar se seria uma boa, né? Não. Quanto vai trocar? Não seria uma boa. 1 por 2, quanto custaria? O Flamengo está querendo reforçar o elenco. Eu acho que perder o Pedro é esvaziar o elenco de um cara importante, um cara muito importante. Veja os gols que ele já marcou esse ano, mesmo jogando poucos minutos e com o Sampaoli menos minutos ainda. Isso aí. Jogando poucos minutos e com o Sampaoli menos ainda. E o cara continua sendo o nosso maior artilheiro na temporada. Com quase 30 gols, 20... sei lá, mano, 26, 27, por aí. Gol pra caramba. Isso causa nele uma certa aflição, ansiedade? Causa, e a gente comentou sobre isso no jogo com o Grêmio. Ele quase dá um tapa, ele também faz, já que estamos falando, tapa no Luiz Araújo para sair da frente, para ele tentar a jogada. E o Luiz Araújo podia bater de esquerda, ele meio que tira o Luiz Araújo da jogada para ele finalizar, e ansioso que está, ele finaliza para fora, numa finalização que não é comum ele fazer ali, era até para ele fazer o gol. Mas a gente sente ali a vontade que ele estava de fazer um gol para falar, ansioso. Só me dá 15 minutos, mas eu ainda assim... Sou produtivo. Então, claro que o Pedro está incomodado com isso e não sei, amanhã vai voltar lá, já teve a conversa Sampaoli e jogadores, como será uma conversa Pedro-Sampaoli? Se o Pedro vai se sentir confortável em ficar lá com um técnico que ele disse na nota, e diz que é o motivo até do murro final, é que estaria desrespeitando. Ele não falou que o preparador físico desrespeita ele. Ele falou, porque ele escreve, que a comissão técnica o desrespeita. Ele fala em psicológico abalado, sim, né? Ele fala sim. em
por não Pressão estar tendo psicológica. essas oportunidades, ele está abalado. Sim. Mas eu acho que entra uma outra questão aí, eu queria até ouvir o Zinho sobre isso também, porque, óbvio, ninguém vai aqui em nenhum momento achar que o que o Pablo Fernandes fez foi certo, é Não. completamente errado. Lógico. Ele já está fora do Flamengo, acho que o Flamengo age muito bem dentro do que poderia, Zinho. Agora tem uma outra questão quando ele falta o treino de hoje, né? Não sei se você passarinhou lá dentro do Flamengo, eu tentei dar uma apurada, e algumas lideranças do grupo ficaram muito incomodadas com o fato dele não ter se apresentado no CT, porque eles se sentiram da seguinte forma: pô, a gente comprou o seu barulho. O Gerson, a gente sabe que no vestiário ainda segurou o Pablo para falar: você tá louco? Vai ficar batendo em jogador? Você tá achando que você tá onde? Então, quando o Pedro hoje não aparece para treinar e depois explica que estava com dor, que precisou ir ao dentista, eles ficam incomodados com essa atitudezinho. Você acha que isso se resolve, assim como uma conversa dele com o Sampaoli? Como é que fica aí? Você tem alguma informação também? Não, sobre a ausência do Pedro hoje, não. Não tenho. Aqui posso te relatar, tentei até mandar uma mensagem para ele, mas imagino, né? O telefone dele tá... Ele não respondeu se eu for ninguém soletrando, eu desde desligo o ontem telefone. de dentro do Flamengo. Não respondeu ninguém, assim, tá certo, tá certíssimo. A cabeça tá cheia, deve estar passando muitas coisas. Tem as pessoas próximas dele, né? Pai, mãe, a família, a esposa, que nesse momento, é claro, tá ali tentando dar esse conforto para ele, porque, assim, ele é vítima, né? Foi agredido. Então, o primeiro ponto já parte daí. Então, a cabeça fica mesmo mexida. Você, como um homem, né, tomar um soco na cara, eu imagino, né? Não passei por isso, nem quero passar. Assim, eu lembro quando meu pai tomou um soco, né, de um torcedor, como eu fiquei. Transtornado como eu fiquei. E ele é agredido pelo profissional do clube. Né? O cara que está ali para tentar Ridículo. Fazer uma gestão e dar a paz para ele entender o momento dele no time. Né? A função do auxiliar técnico, porque o preparador físico, ele não era só preparador físico. Ele dava treino. Quando o Sampaoli não estava no campo dando treino, principalmente para os jogadores que não jogam, quem dava o treino era ele. Né? Então, assim, ele tinha até mais contato com o Pedro. Acho que esse desgaste já vem até... Não foi só nesse jogo, não. O Mauro Naves falou muito bem. O cara está incomodado, que está no banco, que não está tendo minutagem. O jogador fica chateado. Todos, uns têm uma reação diferente do outro. Mas todos, ninguém quer ficar de fora. Só que ele não está tendo essa oportunidade. Quando ele entra, já é no final do jogo, o jogo resolvido. Pois é. Quando o jogo não está resolvido... Gente, como é que pode um jogador do calibre do Pedro, do nível do Pedro, só entra faltando 15 minutos pra acabar o jogo, quando o jogo já tá resolvido? Pô, cara, não tem quem não fique chateado, não tem como, impossível, pô. Tá no barata voa, como o Pascoal costuma falar, já é um esquema totalmente diferente, é cada um mais na individualidade do que num apronto tático coletivo do time. Estou saindo em defesa do Pedro, acho que ele é injustiçado no elenco. Ele, de todos os caras, é o que tem menos oportunidade com o Sampaoli. Até o Luiz Araújo, que chegou agora, tem mais oportunidade que o Pedro. Por quê? Porque o Gabigol, fez por onde, é intocável. O Arrascaeta ficou no banco. Ficou no banco contra o Atlético Mineiro. E é o melhor jogador do time, na minha opinião. O craque do time é o Arrascaeta. E esse, às vezes, fica de fora no banco e, às vezes, fica de fora do jogo. E o Sampaoli tem as suas preferências, ele não toca no Gabigol. Não tira. Para tirar, é lá no final do jogo. E o Pedro, o jogador não é burro. O jogador, nesse sentido, ele faz a leitura. Sampaoli já está mais de 100 dias no Flamengo. Ele já fez a leitura que o espaço dele ficou muito reduzido, ainda mais com a excelente notícia da recuperação do Bruno Henrique, que forma uma dupla maravilhosa com o Gabigol. Aí ficou mais difícil ainda para o Pedro. O cara foi para a Copa do Mundo. Ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Exato. Artilheiro também? Artilheiro. Não foi? Ou não, ele foi só o artilheiro, né? Não lembro ali. Mas sim. Não, foi os dois. Titular. Os dois. Ele foi artilheiro e foi eleito o melhor jogador
da Libertadores. Ele ganhou lá o prêmio de melhor jogador da Libertadores, o Anel, enfim, melhor jogador da América. Ele ganhou os dois. Ele ganhou. Jeito de jogar ele com o Gabigol, infelizmente com a contusão do Bruno Henrique. Mas tinha o Everton Cebolinha lá também, tinha umas outras opções, encaixou e ele arrebentou, a ponto de ser convocado para a Copa do Mundo. De ser um dos jogadores e entrou. Eu e o Mauro Naves estávamos lá. Quantos jogos ele entrou, não é, Mauro Naves? Sim, sim. Então, o cara, quando volta, o treinador que assume, o Vitor Pereira, mantém. Ah, foi mal demais o Vitor Pereira, mas ele manteve o Pedro. E vai. E o Pedro continuou fazendo Bruno Henrique gols. melhora com a chegada do Sampaoli, mesmo com o Bruno Henrique não sendo titular, ele já muda o sistema e já mete o Everton Cebolinha, já mete o Matheus França, já mete o Matheus Gonçalves, já mete todos os Matheus que tem lá. E o Pedro, banco. O cara fez a leitura e isso vai incomodando. E no dia a dia dos trabalhos, pelo que eu entendi da reclamação do Pedro, ele se sente, ele falou, né, não sei o que psicológico, tem uma palavra antes, eu não estou lembrando, se vocês lembrarem. A gente pode colocar aqui na sequênciazinha, enquanto você acaba o teu raciocínio aí, a gente prepara para entrar. Eu faço essa leitura, Dani, o Pedro incomodado, tá errado, tem que procurar o treinador, chama, conversa, fala. Os companheiros mais experientes, não tem que não treinar, não tem que desrespeitar. Aí tá aí o post aí, ó, Dani. Desculpa te interromper, mas é só para ler ali a parte que você chama atenção, é a de baixo. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que eu tenho sofrido nas últimas semanas. É essa frase que te chama atenção, né? Pesado. Essa frase me chama atenção porque não é só para o auxiliar / preparador físico. Não. É para a comissão técnica. Claro. Eu percebo. Desculpa, Mauro. Não, lógico, é como eu disse, isso aí tem o Sampaoli nisso, por isso que eu fico pensando como é que é o reencontro dele com o Sampaoli, né? O outro já não vai estar lá. Mas essa frase é mais para o Sampaoli, Ozinho, no meu entendimento, porque é quem escala, do que para o preparador físico, né? Eu tô tendo uma covardia psicológica de vocês que não me colocam. Não é o preparador que não coloca para jogar, é o técnico, né? Mas aí não tem um outro lado também, Pascoal? É assim. Desculpa, Zinho, termina aí. Não, o que eu queria dizer é isso, assim, eu não concordo com a indisciplina, né? O ficar chateado eu entendo. Sim. Eu fui atleta e também quando saía, quando não jogava, quando sentia uma tendência do treinador de fazer uma coisa que não me agrada, a gente é normal do ser humano, vai ficar chateado. Agora, faltar com respeito, faltar o treinamento, não aquecer quando pediu para ir lá no aquecimento, tudo, mas ao mesmo tempo, eu acho que a comissão técnica, principalmente hoje, que são mais gestores de grupo, né, além dos treinamentos, mas assim, essa gestão com um grupo tão estrelado como é o do Flamengo, tem que ter uma sabedoria e uma capacidade de detectar. E tem muitos profissionais. Tem diretor de futebol, tem gerente de futebol, tem coordenador de futebol, tem treinador, tem auxiliar técnico, tem segundo auxiliar técnico, tem terceiro auxiliar técnico, tem preparador físico, tem vice-presidente, tem diretor executivo. Tem tanta gente hoje numa equipe de trabalho num clube. Será que ninguém bateu um papo com o Pedro? Calma, cara, pô, vamos lá, pensa. Alguém chegar a Sampaoli, o que tá vendo? Pô, o cara não tem mais chance, sabe? Então, eu acho que assim... E eu falei disso, o Pedro tá chateado, o Pedro não tá sentindo o carinho que deveria estar recebendo pelo clube, o clube devia estar mais abraçando o Pedro. Claro, ele errou, tem que ser punido também, mas o clube devia estar apoiando mais o Pedro, e o Pedro tá sentindo essa falta de carinho do clube. É o que eu falo, conversa, cara. O Sampaoli conversar mais com o Pedro conversar mais com o Sampaoli, outra pessoa de fora também falar com o Sampaoli. Pô, cara, você não tá colocando o Pedro, mano. Olha aqui, deixa eu te mostrar, olha esse videozinho aqui, ó. Tá vendo isso aqui tudo? Foi tudo que o Pedro fez ano passado, na mão do antigo técnico, Dorival Júnior, onde foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Tá vendo isso aqui que o Pedro tá fazendo? Aí mostra todo o highlight, tudo que o Pedro fez. Mostra pra ele o gol de bike que ele fez contra o Atlético Paranaense na casa dos caras.
Pô, não é possível, mano. Um cara desse é banco? Que isso? Não entendo, não entendo. Sim, faltou isso. Porque eu conheço o Pedro, ele é bom garoto, tem uma índole muito boa, não é um cara de fazer tumulto, não é um cara com personalidade polêmica. Me chamou muito a atenção essa reação do Pedro, de não querer continuar o restante do aquecimento, que também não foi no final, mas, num geral, o que o preparador físico / auxiliar técnico fez apagou qualquer coisa ali. Porque, como eu te falei, isso é no meio do futebol, o jogador fica bicudo mesmo. O que o cara fez, ele traz uma situação para o Sampaoli, ele já está fora. Mas vamos dizer, o filho dele está lá. Como é que vai ser o Pedro quando olhar para o filho do cara que deu um soco na cara dele? Além do Sampaoli, que está com o cara na comissão técnica há muito tempo. Fica um ambiente carregado. Em qualquer deslize, em qualquer derrota, em qualquer ambiente mais carregado, vai vir à tona. Então, assim, tem que ter líderes nesse grupo e pessoas administrativas do Flamengo, já que vai manter o Sampaoli, tem que haver um consenso e uma reunião muito olho no olho, porque eu acho que ficou um ambiente muito pesado, muito ruim. E o Sampaoli, com comissão técnica, tem um histórico, né? Eu até sou a favor até de ele continuar nesse momento. Seria muito ruim até buscar um outro treinador. Só que o que aconteceu na carreira do Sampaoli, que a gente viu na seleção argentina, que a gente viu agora na saída do próprio Vidal, que foi jogador dele na seleção do Chile, mostra que ele tem problemas nessa administração de grupo. Então, a declaração dele já não foi boa no post. Pois é. Né? Ele tentou salvar de alguma maneira o amigo dele, pela atitude ridícula que teve de agredir, né, um atleta. E o que o grupo, da agora em diante, vai perceber de liderança do Sampaoli. É isso que me chama a atenção, numa reta tão decisiva que o Flamengo tem pela frente. E no meio de tantos jogadores importantes que tem o Flamengo, jogadores decisivos que tem o Flamengo, as lideranças entre os jogadores agora são importantíssimas. Porque essas lideranças podem fazer a diferença. Por isso que o Braz foi ouvir... Pode trazer, o tal negócio. Agora, os líderes, o Zinho é espetacular como sempre. Os líderes do grupo têm que se aproximar do Pedro. Agora eu trabalho muito mais dos líderes do grupo, nem tanto do pessoal da diretoria. Eu tanto do pessoal da liderança. Everton Ribeiro, os caras que são os capitães do Flamengo de uma forma geral, porque sempre um passa a braçadeira para o outro. Felipe Luiz, Davi Luiz. Mesmo que não usem a braçadeira, são as lideranças. Everton, e chegar e conversar com ele. Falar, Pedro, qual é... Você vai ficar de que jeito aqui? Entendeu? Porque é o seguinte, se for para estragar o ambiente, não dá certo. Todos têm que entender esse formato. Essa última parte do que ele declarou no post, da covardia psicológica que ele tem sido vítima, isso aí é direto para o treinador. Isso aí não tem ninguém no meio disso. É do Pedro direto para o treinador. Como é que resolve isso? Primeiro com a aproximação dos líderes. Depois do Pedro centrar, como disse o Zinho, com os diretores da área de futebol. E tem tantos no Flamengo. Agora, eu não sei, repito, como é que vai ser esse entendimento realmente do Pedro com o Sampaoli. E lembrando que tem os dois lados da questão. Tem que se entender, filho. O Pedro tem que ser multado porque foi insubordinado. Ok, tal. O que eu penso é assim, juridicamente você abre vários precedentes. Sim. E a carreira dele está no caminho disso. Pois é. Quão positivo é para a carreira dele não precisa de tudo isso. Aí entra mais uma vez o que o Zinho disse. O bom para o Flamengo é ter o treinador até o final, ou o bom para o Flamengo é continuar com o Pedro? Ou o melhor para o Flamengo é ter os dois? Essa é uma conclusão que o Flamengo vai ter. Acho que é ter os dois se o ambiente estiver bom, né? Isso. Porque também tem o Pedro lá o tempo todo essa é uma conclusão que o Zinho apresentou esse tema e é uma conclusão que o Flamengo tem que ter. Sim. O que é melhor para o Flamengo? Se ele tiver que sentar na frente do Sampaoli, que ele fique vermelho 5 minutos e não fique amarelo a vida inteira.
O que é ficar vermelho 5 minutos? Chega pro São Paulo e fala, você tá de sacanagem comigo. Você não me bota pra jogar, mas fala pra ele. Já que você vai estar na frente dele, fala pra ele. Resolve o seu problema com ele. Roupa pra ver o que vai suja. acontecer. Porque um conversando com o outro, capaz de ter um entendimento. Eu já vi reunião de jogador que um não passava a bola pro outro, que o treinador ficou nervoso com os dois, botou um revólver em cima da mesa e falou, vocês resolvem aí o problema. Dá ideia não, Pascoal. Ué, mas não aconteceu isso no Corinthians? Dá ideia não. Passou esse tempo. Marcelinho viola com o Mário Sérgio de treinador? Ou não aconteceu? Eu tô falando uma coisa que ninguém conhece. Isso não tá registrado. Calma, outros tempos. Eu tô falando um acontecimento, Não, mas eu digo assim, de outro tempo, né? Não vamos reacender essa possibilidade de um revólver para resolver qualquer coisa no vestiário. Eu já vi de tudo no futebol, só não vi cachorro voando. Ainda vou ver, porque isso eu também já vi. Bom, rapaziada, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais, beleza? Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol, garanto que você vai gostar. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Abraço aí em todo mundo e fui!